Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo de hoje é voltado para os alunos do 8º ano do ensino fundamental. E o nosso tema é conflitos e movimentos sociais na América Latina. É bom lembrar que esse é um tema muito abrangente, mas a gente colocou apenas alguns que são bastante relevantes na América Latina para você ter uma ideia. Qualquer coisa, dá uma pesquisada mais aprofundada para você ter uma ideia de fato quais são os históricos, as origens de cada país que tem esses embates, esses movimentos sociais. Vamos lá então. Olha só essa imagem muito interessante para a gente fazer logo de cara uma interpretação bem legal. Você vê aí um grupo de pessoas, uma família na verdade, que está caminhando com seus apetrechos, seus instrumentos de trabalho, né, enxada e outros, e aí eles se deparam com a seguinte situação: propriedade do senhor Todos da Silva e as demarcações de vários lotes nessas propriedades aí. E aí ele vai dizer: mas papai, ouvi dizer que todos têm direito à terra, por que não temos a nós? Isso a criança, o filho perguntando para o pai, né? E aí ele fica realmente sem ter resposta, porque tanto no meio rural como no meio urbano, todas as propriedades têm algum dono. Por isso que muitas das vezes você vê que existe uma diferenciação de onde estão os ricos e onde estão os pobres, porque geralmente aqueles que não têm condições de comprar a sua propriedade vão para lugares mais distantes, com menos infraestrutura. Essa é uma realidade tanto do campo como da cidade. Quanto ao tema que estamos abordando, os movimentos sociais, aí na América Latina é importante a gente dar um enfoque para a questão indígena, que está muito presente aqui, principalmente na América do Sul. Entre os países latinos, a Bolívia tem a maior proporção de população, seguida pela Guatemala, Peru e México. Estamos falando da luta indígena. Segundo o Banco Mundial, em 2016, 1 em cada 4 indígenas latino-americanos ainda viviam em situação de pobreza. No que se refere ao acesso à terra, relativos avanços foram conquistados, mas por toda a região ainda ocorrem conflitos motivados pela demarcação e pelo controle de terras indígenas, em detrimento dos anseios exploratórios. Mais na frente vamos ver que o próprio Brasil também tem essas questões que envolvem demandas em terras indígenas, porque nelas estão contidas muitas riquezas no subsolo também. Quanto ainda ao movimento no campo, no caso do México, primeiro país latino, olha essa informação muito importante, que realizou uma grande reforma agrária a partir de 1910, durante um movimento chamado de Revolução Mexicana, liderada por Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, é bom que se saiba, foi um líder revolucionário mexicano que até hoje é considerado um herói para muitos deste país. Quanto a Cuba, o governo liderado por Fidel Castro conseguiu implantar o processo de reforma agrária, buscando mais igualdade na estrutura fundiária e soberania alimentar na ilha. No entanto, com o embargo econômico imposto pelos Estados Unidos, que ainda vigora até os dias atuais, e com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o governo cubano começou a passar por dificuldades estruturais, o que refletiu em todos os setores da economia, inclusive a produção agrícola. Então pode-se dizer que foi um caso que poderia ter tido êxito, mas em função dos embargos econômicos, ou seja, proibição tanto do país vender seus produtos para fora, bem como que outros países possam vender produtos para Cuba, sujeitos então a receber as mesmas sanções econômicas por desobedecer uma ordem econômica do país demandante dessa restrição econômica. Quanto à Bolívia ainda, no início dos anos 50, movimentos indígenas na Bolívia ocuparam diversos latifúndios. No entanto, o subsídio aos produtos agrícolas importados e a falta de manutenção da política de reforma agrária fizeram com que a estrutura fundiária boliviana se desequilibrasse novamente a favor dos grandes proprietários. A Bolívia é um caso bastante delicado na América do Sul,
porque constantemente ocorre instabilidade política. Muitas das vezes, presidentes foram expulsos pela própria população, além do mais das repressões também do poder público contra esses povos. E aí vemos aí um desequilíbrio que houve, embora tivesse uma tentativa com a reforma agrária, mas ela não teve sucesso. E aí ele coloca no finalzinho aí. E novamente os grandes proprietários foram os beneficiados. Como acontece na maioria dos lugares, certas ideias boas, elas naufragam porque tendem a desfavorecer aqueles que estão no domínio de poder. Na América Latina, vamos ver aí o índice de pobreza no meio rural, isso é um índice de 1997, mas que oscila bastante, horas melhora um pouco, mas com pouco tempo piora novamente, até porque todos os países pobres sofrem oscilações de acordo com as crises mundiais. Então vejam, a população rural em condições de pobreza, percentual sobre a população rural total. Então o Brasil, 75,5%. Já no outro quadrante da nossa planilha, nós temos população rural em condições de extrema pobreza. Olha só, a primeira nós temos em condições de pobreza, a primeira coluna, e a outra, extrema pobreza. E aí já indica 36,5%. Estamos falando da pobreza no meio rural. E aí vamos ver o caso do Chile, 57,1% em condições de pobreza e extrema pobreza, 32,6%. Vamos pegar então um caso mais agudo aí. Temos México, 78% de pobreza no meio rural e 44% de extrema pobreza. Uma fonte da CEPAL em 1997. Quanto ao índice de pobreza no meio rural, apesar das experiências mais ou menos bem-sucedidas em alguns países ao longo de parte do século XX, os contextos econômicos regionais e mundiais, aquilo que eu havia falado, as próprias crises, as bolhas econômicas que trazem sérios prejuízos para o mundo inteiro, fizeram com que decisões políticas locais contribuíssem para as desigualdades no campo. Nesse contexto, o empobrecimento da população rural na América Latina atingiu índices altíssimos no final do século. Bom, na América Latina ainda, crise ambiental rural é outra discussão a ser feita, crise ambiental rural. Recentemente, os índices de pobreza rural na região caíram, se comparado aos do final do século XX. Entretanto, a ONU alerta para o fato de que o ritmo dessa diminuição estancou em alguns países, na Costa Rica, em El Salvador, no México e no Paraguai, por exemplo, ocorreu uma retomada da pobreza rural. Segundo a CEPAL, em 2015, 54% das pessoas que moravam no campo nos países latino-americanos ainda eram considerados pobres. E aí temos um símbolo bastante conhecido, né? O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, aqui no Brasil. Por que não falar da situação do Brasil, né? Então, falamos um pouco apenas de algumas situações bem complicadas na América Latina e vamos agora falar sobre o Brasil. O Brasil destaca-se no que se diz respeito à luta pela melhor distribuição de terra no meio rural. Ao longo da história, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, lutam pela reforma agrária e por melhorias nas condições do trabalhador rural. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, é o órgão federal responsável por tratar do assunto. Em muitas das vezes que terras foram ocupadas pelo MST e essas terras foram levadas para um âmbito jurídico, essa questão foi ganha por esses trabalhadores e o INCRA coube apenas por parte do governo federal de fazer o loteamento dessas terras e criar programas que pudessem dar condições para que essas populações pudessem estar no local, ou seja, uma infraestrutura mínima, como estrada e outros meios para poder não ficarem no isolamento total.
E aí, com base nessas informações que falamos sobre os movimentos sociais na América Latina, então vamos ver de que maneira a gente aproveitou um pouco dessas informações. Vamos então para o nosso exercitando. Presta bem atenção para a primeira questão. Primeiro país latino a realizar uma grande reforma agrária a partir de 1910, durante um movimento conhecido como Revolução Mexicana, liderada por Emiliano Zapata. Este, por sua vez, é considerado um herói no ou na letra A, Argentina, letra B, Paraguai, letra C, Venezuela e letra D, México. E aí, analisou as opções que foram lidas? Qual foi a sua escolha então? Se você disse a letra D, tá certo! O Zapata, considerado, como foi dito na aula, como um herói ainda pelos mexicanos. Então, vamos então para a segunda questão. Eu estou torcendo para que você acerte e feche esse gabarito. Afinal de contas, com a aula que você assistiu, não fica dúvida que você vai acertar facilmente. Vamos lá então. O Brasil destaca-se no que se diz respeito à luta pela melhor distribuição de terras no meio rural. Ao longo da história, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, lutam pela, olha o detalhe, letra A, melhoria das vias públicas no meio urbano. Letra B, ampliação dos direitos das terras dos latifundiários, dos grandes proprietários de terras. Letra C, reforma agrária e por melhorias nas condições do trabalhador rural. E letra D, ocupação de prédios urbanos abandonados. E aí? Deu tempo para você analisar? Qual foi a alternativa que você escolheu? Se você escolheu a letra C, tá certo! Meus parabéns! Com isso, encerramos nossa aula de hoje. Agradeço a todos vocês que têm acompanhado em todos os recantos do estado do Acre, até do Brasil. E meus agradecimentos, um abraço e até a próxima. Se você quiser assistir essa aula ou qualquer um outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Com isso, me despeço e até a próxima.